Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 13 e verso de número 24, conforme nós lemos aqui nessa noite. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Foi a palavra de abertura nessa noite para a glória de Deus. E nós vamos compartilhar aqui o que o Senhor gerou no meu coração nessa manhã e também nessa tarde. Amém, irmãos? Bom, nós lemos aqui acerca da parábola do trigo e do joio. Então a gente observa, irmãos, que a palavra do Senhor, Jesus vai dizer que os trabalhadores saíram para semear. E você observa que Cristo, neste capítulo de número 13, Jesus vai falar acerca de parábolas. Ele vai falar acerca da parábola do semeador, ele vai falar da parábola do trigo e do joio, ele vai falar da parábola do grão de mostarda, ele vai dar a explicação da parábola do joio e por fim ele fala sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola e também da rede. Então Cristo, com certeza, nesse dia decidiu pregar com força, irmãos. Jesus anunciou. Eu quero que você acompanhe comigo aí o versículo de número 36 do capítulo 13, que nada mais é, irmão, a explicação do que Jesus falou acerca da parábola do joio e do trigo. Então Jesus fala sobre a parábola e no versículo 36 ele explica para nós. Acharam aí o versículo 36? Hoje não é culto de ensinamento, é culto da família, mas os que não podem vir no ensinamento vão aprender hoje para a glória de Deus. Olha o que Jesus fala: então, tendo despedido a multidão, ou seja, Jesus mandou o povo embora, pode ir para suas casas, o culto acabou, deu a bênção apostólica. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio, do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, sou eu, Cristo falando. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, do diabo. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são quem? Os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Meu Deus do céu, irmãos. Mandará o Filho do Homem, Jesus está falando dele mesmo, os seus, e eles colherão do seu reino tudo o que causou escândalo e o que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ou seja, no inferno. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Só que então, eita, aqui você vai dar glória, os justos, quem são os justos, irmãos? Somos nós. Resplandecerão como o... Eita, você aguenta ficar vendo o sol o dia inteiro? Assim vai ser você. No reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, eita, escute, irmãos. Jesus ele fala acerca do semeador, da Cida, que o semeador ele é Cristo, ele mesmo falando de si mesmo. Ele semeou no reino, no campo. O campo é onde? Eu já vi muita gente falar que o campo é a igreja. Não é. O campo é o mundo. O campo não é a igreja. O campo é o mundo. O versículo 36, o próprio Jesus, ele explica, Juliana, o que ele falou no versículo anterior. Então Jesus fala para a multidão. Escuta só. Aqui no versículo de número 24, 34, peraí, deixa eu colocar o áudio aqui, vai ficar mais fácil, perdoa. Aqui no versículo 24,
Jesus fala para toda a multidão. Na sua casa você vai ler isso aí. Jesus, irmão Marco, fala para a multidão. Ele fala o quê? Uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma comparação. Jesus fala para toda a multidão. Ele fala assim, olha, o homem, olha só, propôs-lhe uma parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Então, irmãos, o homem saiu semeando a boa semente. Aí, muitas das vezes, na nossa vida ministerial, irmã Marta, a gente questiona algumas coisas ao Senhor. Pai, mas por que me sobreveem essas coisas tão negativas na minha vida? Vocês já perceberam, irmãos, que parece que quanto mais a gente propõe-se a fazer a obra de Deus, mais as provações vêm na nossa vida? Quem dentre nós nunca foi questionar ao Senhor por que disso? Por que daquilo? O Leandro, meu sobrinho, está passando um processo difícil. E agora, para acabar de ajudar, queimou a junta do cabeçote do carro dele, vai gastar de 2 a 3 mil reais. A camarada está na caixa, com o pé daquele jeito. Está triste, ninguém pregou, está triste. Aí a gente pergunta, irmão Edmilson, missionário Gilmar, o porquê de algumas coisas na vida da gente. Por isso, irmãos, que eu sempre vou dizer a vocês, não é que eu sou cansativo e não é que eu sou chato, mas quanto mais você lê a Bíblia, mais a Bíblia te ensina. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais intimidade você tem com Ele. Quanto mais você se achega ao Senhor, maior é o seu nível de intimidade com o Senhor. Eu estou convivendo com a pastora Adriana há 32 anos. Dizendo mês que vem faz agora, né? 32 anos que nós estamos juntos. De casado eu já perdi até as contas já. Mas nós não casamos do primeiro dia que a gente começou a namorar. Ela começou a me assediar. Primeiro ela me assediou. Mas já tem 32 anos. Éramos 2 crianças, 2 meninos. Ela uma criança e eu um menino. Depois de nós termos ido para a igreja, passado algum tempo a gente casou, mas como marido e mulher, como namorado, nós estamos há 32 anos juntos. Então, irmãos, eu já conheço ela só de olhar. Você que está casado com seu marido, tem coisa, a dona Cida, seu Geraldo? Quantos anos já a dona Cida? O ano que vem vai com 60 anos, irmão. 60 anos, igreja. Aí, irmão, um de olhar para o outro, um já sabe como é que está a situação do outro, irmão. Já nem muita, né, senhor? Às vezes não precisa nem se falar. Eles já se conhecem por quê? Por causa da intimidade. Quem foi, senhor Geraldo? 60 anos, irmão. Então a intimidade ali é grande. Conhece uma outra ali, irmão, de convivência. Assim nós temos que ser com o Senhor. Assim nós precisamos ser com o Senhor. E eu fui questionar algumas coisas, o Senhor falou para mim, eu quero compartilhar com você. Irmão, tudo que o Senhor revelou ao meu coração, eu vou repassar para vocês. Independente de ter 10, 20, se tiver 1 milhão de pessoas, a mensagem vai ser a mesma. Eu não mudo. Jesus fez questão de entrar em Samaria para pregar para uma mulher. Se o mestre entrou para pregar para uma mulher, quem dirá eu pregar para uma multidão nessa aqui? Falei, Senhor, mas por que às vezes acontecem algumas coisas? Igreja, vocês vão dar glória a Deus comigo, porque olha o que Jesus falou comigo. Olha o que está escrito no versículo 25. Eu quero que todo mundo achava aí? 13:25. Olha só. Mas, o que, irmão? Dormindo. Mas. Dormindo os trabalhadores. Veio quem? Seu inimigo. E fez o quê? E semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Escuta aí, olha para mim. O diabo nunca vai te pegar quando você está firme. Quando você está acordado. Quando você está orando. Quando você está buscando. Quando você está na intimidade. O diabo só entrou nesse campo porque os trabalhadores dormiram. Meu Deus. E sabe por que muitos lares hoje não estão arruinados? Porque tem muita gente dormindo. Mas não é dormindo carnalmente falando, não, irmão. É dormindo na hora que tem culto, está dormindo. Na hora que tem ensino, está dormindo. Na hora que tem oração,
está dormindo. Na hora que tem ensaio, está dormindo. E quando tem um culto de campanha, está dormindo. Quando tem um culto com a família, está dormindo. Enquanto você está dormindo, o diabo está te observando. Você está ficando vulnerável. E quando o diabo vê que você está vulnerável, ele fala: agora é hora de atacar. A Bíblia nos ensina que o inimigo viu que o campo já estava prontinho, o campo já estava com a semente no solo, a semente ela é boa, porém os trabalhadores que semearam não vigiaram, e ao não vigiarem dormiram, e ao dormir o inimigo falou assim: ó, é hora de atacar. Então, irmãos, eu tenho dito aqui, irmã Marta Edna, porque o Senhor falou ao meu coração pela madrugada. A pastora Adriana falou acerca de Deus. Irmão, eu tenho prazer de meditar a palavra de Deus. Isso está na minha alma. Isso foi o Senhor que colocou no meu coração. Eu amo ler a palavra de Deus para poder entregar aos irmãos. Eu já falei aqui num dos cultos de ensinamento que eu faço questão de ser um excelente cozinheiro, um excelente garçom para servir o melhor para vocês. O restaurante onde a irmã Marta trabalha, a churrascaria onde a irmã Marta trabalha, é uma churrascaria conceituada, procurada, porque a comida ela é boa e os produtos são de qualidades. Quando você vai num lugar que tem boa qualidade, a carne é boa, a comida é boa, às vezes você nem se preocupa com o preço. Por quê? Porque o lugar é bom. Tem loja que eu faço questão de comprar os ternos onde eu vou, lá em São Paulo, e eu não sou que nem minha mulher não. Mulher é uma benção. Mulher anda o braço o dia inteiro, aí vem com par de meia. Eu não entendo isso. Anda de manhã o dia inteirinho, quando chega em casa, não achei nada. Eu não entendo isso, mas amém, fique em paz. Mulher é mulher, homem é homem. Eu chego na loja, gostei, vou levar, põe na sacola e vamos embora, né, Sujão? Homem é assim. Por que eu gosto de lá, irmão? Porque primeiro, a roupa é boa, é de qualidade, o atendimento, ele é bom. Então eu acho que o mínimo que eu devo fazer como um líder da igreja, como o Senhor me deu a confiança, é preparar uma boa comida para a igreja. O irmão Gilmar chegou falando aqui que não via a hora de entrar na igreja. Estava lá, mas o coração estava aqui. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo que está aqui é agradável. Olha como as coisas são diferentes. O ímpio larga a igreja e vai para o mundo, mas o crente larga o mundo para vir para a igreja. Por que isso, irmão? Porque a conexão entre ela e o Espírito Santo fez com que ela desejasse estar aqui conosco. Isso não é agradável a nós, mas sim ao Senhor. Então é sinal de que o Espírito Santo que habita nela, que habita em nós, ele é o Senhor dessa casa. Então o mínimo que eu posso fazer é preparar um bom banquete para os irmãos. E o Senhor falou ao meu coração: meu filho, isso tem acontecido na vida do povo, porque o povo está dormindo. E quando a gente está dormindo, irmãos, o inimigo vai te atacar. Ah, pastor, mas quer dizer que eu não vou? Óbvio, você pode dormir sim. Lembra da parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes? Mateus 25. Todas as 10 dormiram. Só que quando escutou, aí veio o noivo, as prudentes falaram assim: opa, o noivo está chegando? O azeite está aqui. Opa, eu dormi. Carnalmente falando, eu dormi. Mas espiritualmente o noivo chegou? Está aqui o azeite. E as prudentes? Rapaz, não tem azeite não. Talvez elas fizeram aqui na Juliana, dormir até meio-dia. Meu Deus. A Juju não, a Juju tem azeite, ela tem estado conosco aqui. Aleluia. Mas você percebe, irmãos, a vacilada que às vezes a gente dá sem perceber. É mesmo. Queridos, ontem nós ouvimos uma parte dessa mensagem e há alguns anos Deus já falou isso comigo. Não, Deus não tem dó de ninguém. Não, Deus não tem dó de ninguém. Não adianta você fazer pirraça, ficar chorando, se lamentando, transferindo a sua responsabilidade para os outros, dando uma de coitadinho, irmão, porque isso não vai mover o coração de Deus.
Porque tudo que você precisar, Deus te dá. Só que para isso é necessário o quê? Você fazer a tua parte. Quem está com fome faz o quê? Come. Quem está com sede bebe o quê? E por que quando a gente está na prova a gente não recorre à fonte, que é inesgotável, que é Cristo Jesus? O que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Agora, o que é impossível para mim e é possível ao Senhor, eu vou recorrer a quem? A Ele. Ai, meu Deus, eu não acho emprego, não sei o quê. A Deus é para quê? Talvez pegando, te achar outro emprego. Está dormindo até mentira. Irmão, eu nunca vi Deus mandar um anjo lá e falar assim: ô Juju, acorda, filha. Vai lá que o emprego já está garantido para você. Eu vim aqui porque Deus mandou, porque Ele te ama, Ele acha você tão bonitinha. Não vai não. Você tem que levantar cedo e trabalhar. A irmã Edna, talvez, a irmã Gilmara, dentre as que trabalham aqui, os que trabalham, com certeza gostaria de dormir até tarde. Mas vai essas mulheres ficar em casa para você ver se o credor não bate na porta lá. Então, o que cabe a nós fazer, nós vamos fazer. Os irmãos têm noção muito bem de pessoas que já passaram por aqui, adentraram aqui numa situação terrível, buscaram a Deus, clamaram a Deus, Deus reverteu a situação, Deus mudou a história, só que quando entrou na zona de conforto, que o negócio melhorou, que as coisas estavam boas, mas já está tudo bem, né? Eu vou lá fazer que nem a Juliana, dormir também sim. A Bíblia fala que o diabo, ele é como um leão, que está ao seu derredor, olhando e buscando tragar a quem possa. Ele parou de orar. Ela parou de orar. Não está vindo para o culto mais. Culto de oração deixou de vir. Está vacilando, está fazendo o quê? Está dormindo. Então você está dormindo, o diabo fala assim, ó, é hora de atacar. É hora de atacar. Então você observa, irmãos, que muitas pessoas estão deixando de tomar posse da vitória porque estão cocheando. E Deus, irmão, não vai mudar a história de quem mora até meio-dia, não. Ela falou brincando, mas ela deu um exemplo. Ela levantou cedo, né, Gil? Limpando a ramela dos olhos. Ela foi lá fazer a ficha. Qual foi o resultado dela ter levantado cedo e ter ido atrás? A porta foi aberta. Então, ao invés de eu ficar transferindo as minhas responsabilidades a Deus, não, Deus não vai fazer nada. Porque a parte que cabe a você fazer, é você que tem que fazer. Eu não vou, irmão, de maneira nenhuma, ficar aí me rasgando para membros da família, ou de outras denominações, ou de pessoas que estão no mundo, chegar aqui, ora por mim, faz isso por mim, e a pessoa está em casa como a Juju. Agora não mais, né, Juju? Acabou, né? Hoje foi o último dia. Por quê, irmãos? Porque não é justo eu deixar de fazer a minha parte para a minha família, para mim, para minha esposa, para os irmãos que estão no campo trabalhando, deixar de olhar por quem está dormindo até meio-dia. Os cultos aqui são quarta, sexta e domingo. Então, quem tem interesse, vem buscar. Porque quem busca, acha. Quem bate, se abre. Ah, pastor, mas e agora? Vacilei. O inimigo entrou. O que eu faço? Acalma o teu coração. O Senhor disse assim, quando acordaram, viram a besteira que fizeram, irmãos. Eu já disse aqui, nós aprendemos aqui nos cultos de ensinamento, acerca de Asaf e de outros. Ninguém dentre nós, irmão Marcos, está livre de pecado. O errar, irmão, lamentavelmente, faz parte da nossa natureza humana. Ninguém aqui, irmãos, vai ser 100% perfeito diante dos olhos do Senhor. Ninguém, a começar por mim. Uma hora a gente tropeça.
Uma hora a gente falha porque nós somos seres humanos. Errou. Quando os trabalhadores acordaram, perceberam e falaram assim: epa, começou a crescer, mas não é trigo não, está crescendo o joio junto. Quer que a gente arranca? O dono do campo, que é o Senhor, disse assim: não, deixa lá, deixa crescer junto. Por que deixou crescer junto, irmão? O joio sempre vai ser joio, o joio nunca vai ser trigo. Só que Cristo aqui, quando ele abre um parênteses, disse assim: ó, a oportunidade, o tempo da misericórdia está aberto. Deus não falou para Noé: Noé, começa a construir a arca hoje, semana que vem ela está pronta, quem entrar entrou, quem não entrar eu vou matar. Não, o tempo da misericórdia durou de 100 a 120 anos. Então nesse período, nós que somos o joio, o trigo, desculpa, nós que somos o trigo, nós vamos procurar dar bons testemunhos. Para que o quê? Para que as pessoas que estão no mundo possam ver a transformação dentro de nós. Mas é o que cabe nós a fazer em certos tipos de situação como essa. Lembra de Atos capítulo 12, quando Herodes mandou matar Tiago, o primeiro mártir dos apóstolos? Ninguém orou por Tiago, irmãos. Aquilo foi uma permissão de Deus. Deus permitiu Tiago de partir para o céu. Deus sabe os seus porquês. Os mistérios de Deus nunca serão revelados. Aprove ao Senhor recolher o teu filho. Mas quando Herodes prende Pedro, a igreja falou assim: epa, Tiago morreu, nós não fizemos nada, mas agora cabe a nós fazer alguma coisa pelo nosso líder chamado Pedro. E qual foi a atitude que a igreja teve diante da circunstância que Pedro estava passando? Orar. Orar. Pedro estava preso, acorrentado, deitado na escuridão, descalço e sentenciado à morte. Eita, meu Deus! Irmãos, era impossível, humanamente falando, Pedro sair daquele lugar. Era impossível. Mas a igreja ouviu, e o Espírito Santo incomodou os irmãos a fazer: ei, já que vocês não podem fazer nada humanamente falando, recorra a quem possa fazer. Quem pode fazer? O Senhor. E qual foi a atitude da igreja, irmãos? Qual foi a atitude de uma igreja que estava sendo perseguida por Herodes? Orar. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 1 que a ira, a justificação, o ato de agir por nós, não pode ser do nosso braço forte. A justiça da vida do crente, ela vem dos céus. O crente não pode resolver os seus problemas na pancada, no murro, na bala, no facão, na paulada. O crente não pode ter. É que nós temos essa atitude. Marcelo, a maior arma que o cristão tem diante de você se chama oração. A oração faz o que ninguém pode fazer. Então a igreja, quando ouviu que Tiago tinha morrido e que Pedro seria o próximo, vamos agir. E qual foi a atitude? Começaram a orar. Eu não sei qual foi a oração que foi feita naquela casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, que escreveu o livro de Marcos, mas eu quero acreditar que a oração foi: Senhor, solta Pedro, não deixa Pedro morrer não, liberta Pedro, faça por Pedro o que ninguém pode fazer. Nós acreditamos no Senhor, nós temos a certeza que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor disse lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então se é possível, se é impossível para nós, que seja possível ao Senhor. Mas solta Pedro, liberta Pedro, não deixa Pedro morrer. De repente, por meio dessa oração, Pedro, que estava sentenciado à morte, a primeira coisa que chegou dentro da cadeia, no meio da escuridão, foi a luz.
Depois que a luz chegou, o anjo falou para Pedro: Pedro, se coloca de pé. Então eles estavam em trevas, recebeu luz. Estava deitado, o anjo colocou de pé. Estava acorrentado, ele foi liberto. Veste a tua capa, coloca os teus calçados e vamos sair daqui. E quem estava preso viu as portas automaticamente se abrir, e quem estava sentenciado à morte recebeu vida para a glória de Deus. Por que aconteceu isso? Porque a igreja não estava dormindo. A igreja estava atenta aos olhos do Senhor. Com certeza foi o Espírito Santo que disse aos irmãos: vai orar, ora que melhora. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Os ouvidos do Senhor não estão tampados, nem o seu braço encolhido, para que não possa pelejar a favor meu, seu e da igreja. A Bíblia diz em Isaías: Deus dá força ao cansado. Então não tem desculpa, irmãos. Está passando por prova, está passando por dificuldade, continue batalhando. Sabe qual tem sido o mal dessa geração, irmão Marcos? É se acomodar com a situação. Já está assim mesmo, não tem o que fazer. Irmãos, Deus não tem prazer com os covardes. Deus não tem, não. Mesmo porque, irmão, a escolha é nossa. Cabe a mim tomar as minhas decisões. Eu tenho dito aqui e vou continuar dizendo aos irmãos: as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas decisões e os nossos pensamentos vão determinar aonde a gente vai chegar. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a estar na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz o que vai acontecer com quem não tem compromisso com a obra de Deus. Essa palavra não é minha. Essa palavra é do Senhor. E quem alertou os irmãos também não foi nenhum apóstolo. Quem alertou os irmãos foi o unigênito Filho de Deus, o Cristo, o Salvador da humanidade. Vamos aqui repetir, para que não caia no esquecimento e que nós possamos fazer menção de que essa palavra é verdadeira. Olha o que vai dizer o versículo de número 42, o versículo 41, para ser mais sincero: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalos e os que cometem a iniquidade. Irmão, o povo pode fazer o que quiser, não tem problema. Ninguém é obrigado a concordar com a verdade. Só que essa escolha também ninguém vai impedir de acontecer. O povo pode fazer o que quiser, irmão. Pode cair na bagaceira, fazer o que bem entender. Só que dessa ira e dessa promessa aqui, ninguém vai escapar. O Filho do Homem, Jesus, estava se referindo a Ele mesmo. Eu vou mandar os anjos. E os anjos vão fazer o que primeiro, irmão? Primeiro vão pegar, sabe o quê? Vão pegar o zico aí, irmão. Olha a situação, irmão, de quem não dá credibilidade à palavra de Deus. Olha o risco que as pessoas estão correndo. E lança-lo-ão, 42, na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. E lamentavelmente, igreja, as pessoas estão cocheando em dois pensamentos. Por não vigiarem, irmã Marta, por não darem credibilidade à palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que tem horas as coisas são difíceis. E parece que para nós tudo é mais difícil. Parece que para nós tudo é mais difícil. Mas por quê, irmãos? Porque a nossa vitória, o que Deus tem preparado para nós, ninguém vai roubar, irmãos. Ninguém vai roubar. Então vale a pena a gente pagar o preço. Muitas das vezes eu fico observando, irmãos, o ímpio, e principalmente, irmão Marcos, nessa política aqui, eu aprendo com o Senhor. Tem gente que dá a vida para um candidato, irmãos.
se dedica ao camarada 24 horas. Lambe os pés do camarada. Convence 1 milhão de gente. Vota nesse cara aqui, porque esse camarada aqui, ó, ele é o melhor. Você vai ver o que ele vai fazer. Mas não se os crentes tivessem essa atitude, essa decisão, esse empenho de convencer as pessoas de que Jesus é muito melhor do que um prefeito, do que um vereador. Já imaginou se nós tivéssemos essa convicção de sair na rua aí, ó? Eu tenho trabalhado em Barueri, irmãos. Eu passo ali naquele bulevar ali, ó. Eu vejo ali as pessoas ali, ó, com as bandeiras lá para lá e para cá, gritando o nome de um fulano que está sujeito a ganhar, irmãos. Virar as costas não te dá nada. Jesus não. Jesus não faz isso com ninguém. O que você fizer pelo reino, ele vai te favorecer. Está aí já mais um milagre para a glória de Deus. Mais um milagre. Porque ela é bonzinha? Não. Porque ela está plantando. Ela está acordada. Ela está vigiando. Ela está fazendo a parte dela. E assim como ela, cabe a cada um de nós em nome de Jesus. Tudo que você fizer em prol do reino, o reino vai te favorecer, irmão. Mas aí não. Tem coisa, irmão Marcos, que não me entra na minha cabeça. Não dá, meu irmão. E eu vejo crentes. Não, esse camarada aqui, ele é um cara. Vota nele. Fica com ele que você vai ver o que ele vai fazer. É um cara de caráter. E muitos pegam e colocam ele em cima do púlpito ainda. Eu conheci um, eu jamais vou falar o nome dele, irmãos. Quem falou para mim foi o camarada, disse que era crente. A tia dele era amante do cara. E o cara era casado. Chegava na época de eleição, ele entrava no culto, pegava a palavra de Deus, profetizava, chorava, era um artista. Acabava o culto, ia para os cabaré, ia para a casa da amante, e os crentes, quando ele pegava o telefone, quando ele pegava o microfone, faltava jogar as cadeiras para o alto. Sabe o que é isso, irmão? Falta de discernimento. Por que a igreja não está tendo esse discernimento? Porque está dormindo. E quando você dorme, o diabo cega o seu entendimento e faz de você o que ele bem quiser. Mas a igreja que ora, a igreja que é prudente, dormir, todos nós vamos dormir. Mas quando ouviu gritar, aí vem o noivo. Esse aqui, Senhor. Estou preparado. Vou lavar a casa, fazer que nem a Juju, balançar o cabelo e falar, estou aqui. Ó, aqui tem azeite. Aqui tem azeite. Por quê? Porque eu estou pagando preço. Eu estou aprendendo com o Senhor. E por que hoje, irmãos, nós estamos vendo crentes deprimidos, com depressão, com ansiedade? Mas, irmãos, esse ano que vem vai para 27 anos que eu estou na presença do Senhor. Nós sabemos disso não, irmão. Não existia essas coisas não. O crente era sapecado, era no fogo mesmo. Deus mostrava, não é como mostra as coisas hoje em dia não. A igreja está dormindo, irmãos. E nós temos que estarmos atentos, vigilante. Sabe por quê? Porque o Senhor conta contigo. O Senhor conta contigo, o Senhor conta conosco. O crente passa por dificuldade sim, irmão, mas ele passa. E depois que ele passa, ele sai dessa dificuldade com mais experiência, com mais prudência, com mais determinação, com mais sabedoria, com mais ferramenta, com mais bagagem, com os lombos mais cingidos, com os pés mais fortalecidos, porque o Senhor deu graça para que ele passasse. Mas muitos estão entrando e morrendo no meio do caminho. Aleluia, Jesus. E quando a gente para, irmãos, o inimigo avança. E quando o inimigo avança, irmãos, ele consegue neutralizar as pessoas. Essa semana, irmãos, eu chorei dentro do meu carro. Compartilhei com a minha esposa. Peguei uma passageira,
para levar em Barueri. Eu sempre deixo o rádio do meu carro ligado no louvor. E ela começou a escutar o hino e falou assim: o senhor é cristão? Eu falei: sim, sou evangélico. Por que você está me perguntando? Por causa do hino. Eu falei: a senhora conhece esse hino? Conheço. A senhora é cristã? Eu parei. Eu parei já tem 15 anos. Não tenho vontade de voltar? É o que eu mais desejo. Mas eu não tenho força. Aquilo na hora, irmãos, me bateu aquele sentimento. Eu falei: por quê, irmão? Porque eu fui ferida. Exporam algo que aconteceu comigo. E eu não consigo mais ter força de ir para a igreja. Comecei a falar de Jesus para ela. Dei um folheto para ela. Parei o carro, peguei na mão dela, orei por ela. Nós dois choramos juntos. Chorei, irmão, porque eu senti a dificuldade daquela alma. Mas por que isso, irmãos? Porque parou. Está dormindo. Irmão, tem situação que por mais que doa, a gente tem que prosseguir. Você não pode parar. Porque quando, irmão, Cristo demonstrou amor por mim, quando eu leio a Bíblia e vejo o sacrifício que Jesus fez por mim, eu penso comigo: Ele não parou por causa do meu pecado. Ontem nós ouvimos uma palavra e tem muita gente parando, irmãos, por coisas tão banais, por coisas tão simples. Sexta-feira, quando a missionária Sueli falou daquela mãe, eu falei: meu Deus do céu, a mulher não enterrou o filho, ela enterrou pedaços. E faz quantos dias? 20 dias? Faz 20 dias, né? Faz 20 dias que a mulher enterrou os pedaços. 3 carretas passou por cima do filho dela de moto. A mulher pegou o microfone e veio louvar aqui como se nada tivesse acontecido. E às vezes eu dou as minhas desculpas para não vir para a igreja por causa de coisas supérfluas. Deus que me livre e guarde se acontecesse isso com o filho meu, irmãos. A mulher louvou aqui como se nada tivesse acontecido. Aí hoje a gente vem com desculpa: está chovendo, está não sei o quê. Irmãos, toda regra tem a sua exceção. Eu entendo perfeitamente isso. Mas que amor que eu estou demonstrando para Cristo, para que Ele possa suprir a tudo aquilo que eu tenho esperado dEle. Eu não faço nada para receber tudo aquilo que eu quero. Então nós precisamos, irmãos, nós, a começar por mim, nós precisamos rever alguns conceitos da nossa vida. Eu dou graças a Deus, irmãos, desse simples e humilde povo que está aqui, estão ouvindo, atentando e colocando em prática o que está sendo ministrado aqui para a glória de Deus. E diante disso, vocês vão ver o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo e vai fazer na vida de cada um dos irmãos. Porque os irmãos são bonzinhos, não, porque estão obedecendo a palavra de Deus. Interessante, irmãos, que o mesmo Deus que opera na minha vida, que opera na sua, quer operar na vida de quem está lá fora. Então, irmãos, a oportunidade ela é dada a todos. Só que de uma coisa é certa, irmãos: o inimigo nunca vai deixar de querer entrar no seu campo de lentilha. O que ele mais quer é te derrubar. Só que aí vai depender das tuas atitudes, deixar ele entrar ou não. Enquanto você estiver adorando, o inimigo não vai mexer na tua família, não. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir. Ele pode até querer, mas não vai conseguir. Irmãos, nós, para encerrar minha participação aqui, nós que estamos de pé, nós não podemos parar. Porque se a gente para, as consequências não vão vir só para mim. Vai vir para minha esposa e também para os meus filhos. As coisas já não estão muito boas para o lado deles. Se eu parar então, irmãos, misericórdia. Então nós precisamos estarmos de pé, intercedendo, para que Deus use de misericórdia e os guarde em nome de Jesus.
O inimigo não vai deixar de lutar contra cada um de vocês. Mas caberá a nós ficar na brecha, com azeite na mão e aguardando somente a ordem do Senhor. Escute. Eu tenho lido a Bíblia, irmãos. Talvez alguém aqui tenha muito mais conhecimento do que eu. Eu pergunto para a igreja: qual é o sinal que falta para a volta de Jesus? Alguém pode me responder? Qual é o sinal que falta se cumprir para a volta de Jesus? Guerra, rumores de guerra, peste, fome, mortandade, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Isso tem se cumprido? Sim ou não? Sim. Então só vejo uma coisa que está faltando: o pai dizer para o seu filho, para Jesus: vai buscar a tua igreja, porque a hora é chegada. Interessante, irmãos, que sexta-feira retrasada nós abrimos a igreja em de repente. Tivemos que baixar a porta, ler a palavra de Deus, cantar o hino da harpa à luz de celular. Ninguém anunciou, ninguém previu o que ia acontecer. Sexta-feira agora, tudo quanto era rádio, televisão anunciando: o vento vai chegar, a chuva vai arrebentar com tudo. Muita gente nem veio com medo. Não caiu uma gota d'água aqui em Jardim. Não caiu uma gota d'água aqui em Jardim. Do homem são as preparações do seu coração, mas a resposta vem da boca de Deus. Isso, é verdade. Tem muita gente anunciando: ei, Jesus está voltando, vai acontecer isso, dia tal, dia de não sei o quê, dia falando de tal. O povo fala, irmão, o que quer? A língua é um membro que não tem osso, que se tivesse osso dava para quebrar ela. Então, se não dá para quebrar ela, o povo vai falar o que quer. Só que quando o grandão da Galileia disser, não tem quem vai impedir a volta dele para te buscar. Para te buscar. Para te buscar. Para te buscar. Para te buscar, 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 para te buscar. Ele vai vir buscar a todos. Só que todos que tiverem tem azeite aí? Não precisa responder. Aleluia. Tem azeite aí? Glória a Deus. Ele vai vir. E quando ele vir, ele vai querer só uma coisa: tem azeite aí? Tem depósito? Está pronto? Estou. Então vamos embora. Ai, mas Senhor, espera um pouquinho, só que eu vou ali comprar, né? Você teve tempo. A igreja aqui já teve alguns membros aqui, alguns não conseguiram suportar. Onde eles estão? Não sei. E se Jesus vir hoje? E se Jesus vir hoje, antes de eu dar a bênção apostólica do culto, será que eles vão ter azeite assim como nós? Irmãos, não dá tempo mais de ficar com brincadeira. Não dá tempo mais de nós ficarmos cocheando. Amanhã já é 21 de outubro. O mês começou agora. Já está acabando. A Adriana vai ter que começar a fazer a caixinha do pernil. Não sei nem se vai dar para comprar pernil esse ano aqui. Porque a carne, irmão, virou coisa de gente rica. Ainda bem que tem um gato lá em casa, vai estar gordinho lá. Não sei como esse cara não passa a faca no pescoço dele e assa ele. Coloca um bico nele. Coloca um bico nele, irmão Marco. As patinhas dele, é o Chester. Ninguém vai saber mesmo. É, irmão. A coisa não está fácil, não. Mas por que o tempo está correndo tanto assim, pastor? Jesus disse que era necessário abreviar os tempos
por amor aos escolhidos. Então, meu irmão, eu ando ultimamente olhando para o céu só para ver se o negócio está diferenciado. Porque muitos não estão dando mais credibilidade à palavra de Deus. Tem muita gente, irmão, que está escandalizando tanto o Evangelho que tem gente que não está nem dando credibilidade mais. Só que eu aprendi uma coisa: ninguém pega Deus de calça curta. Vocês não querem ouvir a palavra? Se preocupa não. Eu vou pôr a natureza para dar os sinais. Eu vou pôr a natureza para dar os sinais. Deus quer que eu esteja errado, mas pode ser que venha um vento maior do que esse e ninguém vai conseguir anunciar nada. Porque Deus não deve satisfação a ninguém. O que Ele tem que fazer, Ele faz sem pedir opinião para ninguém. Eu aprendi uma coisa, ontem o pastor Fabiano até falou meio que de comparação. Você sabe por que Deus deixou o homem por último? Sabe por que Deus fez o homem no sexto dia e depois descansou? Para não ficar dando palpite e opinião para Deus. Deus não precisa de opinião de ninguém. Deus faz o que tem que ser feito porque Ele é o Pai da sabedoria. Deus não precisa pedir favor, opinião para seu ninguém, irmãos. Ele tem o controle na palma da sua mão. E quando Ele decidir fazer, ninguém vai impedir. Eu posso rejeitar tudo que está aqui, irmãos. Eu não sou obrigado a concordar com nada. Só que de uma coisa é certa: ninguém vai impedir a volta dele. E a qualquer momento, ele vai chegar, porque ele não é homem que minta e nem filho do homem que se arrepende. Se coloque de pé, igreja amada. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?